Que louvor maravilhoso! Que tempo precioso na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. E eu vou pedir que você permaneça com a Bíblia aberta. Nós vamos andar em 1 Reis e em 2 Reis, no segundo livro dos Reis, que é onde a gente vai finalizar. Não desista de você. É o tema dessa tarde. Quem já pensou em desistir? Ninguém? Que maravilha! Ah, não, olha, apareceram as mãos. Ah, muito bom. Pensei que não tinha ninguém. Eu já ia até falar, Deus, vamos mudar aqui. A palavra não é essa, está errada. Então vamos lá. Não desista de você, é o tema dessa tarde. 1 Reis 17. Tudo vai se passar pela história de Elias. Quando eu pensava sobre falar algo a esse respeito, e na terça-noite, depois do DNA, eu tenho um grupo de estudo da Bíblia, e a gente lê um texto bíblico junto com outra pastora, e a gente lê um texto bíblico e a gente conversa, e a gente bate um papo ali de coisas boas que acrescentam na nossa vida. E enquanto a gente fazia aquele nosso tempo de oração juntas, e na conversa e compartilhando com ela, Deus ministrou sobre a vida de Elias. Na verdade, ela me sugeriu um outro texto, e eu falei com ela, mas eu não quero partir desse princípio. E na hora me veio sobre a vida de Elias. Então, é sobre a vida de Elias que eu vou compartilhar com vocês nessa tarde. Então, mantenha sua Bíblia aberta, depois você pode ler, é uma história fantástica, maravilhosa, é uma história de presença constante de Deus, um homem que andou com o Senhor. Então, não desista de você. 1 Reis 17, o verso 3 ao 6, vai dizer o seguinte: saia daqui, o Senhor está dizendo para Elias, porque Elias tinha acabado de falar com Acabe o que ia acontecer. Ele tinha dito assim, olha, Acabe, a história é o seguinte: não vai chover durante um bom tempo. E estou dizendo para você, essa palavra vai se cumprir, porque Deus é comigo. E aí no verso 3, Deus está dizendo para Elias, Elias, sai daí, sai fora, vai lá para outro lugar. Você já transmitiu o recado, agora eu estou dizendo para você, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você receberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. É interessante que, primeiro, que corvo come carne. Então, é bom a gente ter isso em mente. Então, nós vemos aqui que Elias, ele transmite um recado para Acabe, ele fala da seca que sobreviria sobre a terra, depois ele obedece a Deus, indo para onde Deus havia dito para ele ir, e ficando na dependência do Senhor. Ele foi sustentado por Deus, é o que nós lemos no verso 6, corvos o alimentavam. Ser alimentado por corvo é algo assim improvável, mas Deus é um Deus de improváveis. Ao lermos a história de Elias, é impossível não ver que ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento com Deus. E hoje eu quero chamar a atenção de você para você ter relacionamento com o Senhor. Onde quer que Elias estivesse, havia milagres e manifestações da presença de Deus, porque Elias sabia que Deus estava com ele. Eu não vou entrar nos pormenores da história, mas a gente poderia dizer que quando Elias fala com Acabe, ele não chega para Acabe e diz assim, olha, Deus me falou que vai ter seca na terra. Ele simplesmente chegou para Acabe e diz assim, Acabe, vai ter seca, eu estou dizendo, a minha palavra tem valor, porque eu sou profeta do Senhor. Simples assim. Nós precisamos entender que quando Deus chama um homem, ele passa a ser boca de Deus para o povo. Então, quer Acabe acreditasse, quer Acabe não acreditasse,
iria acontecer, porque era uma ordem de Deus. Era aquilo que Deus havia ministrado ao coração daquele profeta. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com o povo. Ele estava vendo como Acabe estava conduzindo o povo do Senhor. E aquilo não era agradável aos olhos do Senhor. E ele sabia que era preciso padecer para aprender. Já ouviram o ditado, se não vem por amor, vem pela dor? É mais ou menos por aí. Mas para não desistir de você, o meu conselho para você é: viva no sobrenatural. Porque Deus te chamou para viver no sobrenatural. Elias foi chamado para viver no sobrenatural. Não é para viver o sobrenatural. Não é para viver o momento. É para viver nesse caminho do sobrenatural. É todos os dias viver no sobrenatural. É isso que Deus tem para a nossa vida. O que é sobrenatural? É aquilo que é fora do comum. Deus te chamou para viver todos os dias fora do comum. Porque Deus não nos chamou para mesmice. Deus não nos chamou para mediocridade. Eu gosto do dicionário porque ele diz assim, que é algo extranatural. Ó, que palavra bonita. Você pode começar a utilizá-la. Você pode dizer: a partir de hoje, eu vou andar no extranatural. Então, extranatural, andar todos os dias no extranatural. Viver e andar no sobrenatural não é possível se nós não fizermos isso através da fé. É só por meio da fé que é possível viver no sobrenatural. Você pode até viver o sobrenatural. Você pode até ter momentos que você vive o sobrenatural. Porque tem muita gente que recebe milagre e nem por isso caminha com o Deus do milagre. Ela vive um momento no sobrenatural, mas ela não caminha no sobrenatural. Ela só viveu o momento, ela viveu o milagre. E talvez algumas de vocês já viveram dessa forma, ou talvez ainda esteja vivendo dessa maneira. Apenas de um sobrenatural aqui, um sobrenatural ali, um milagre aqui, um milagre ali, mas não é isso que Deus nos chamou para viver. Por onde Elias passava, o milagre o acompanhava, porque Deus estava com ele. Por onde você passar, o milagre precisa te acompanhar, porque você foi chamada para viver no sobrenatural. Novamente, Elias ouve e obedece à voz de Deus. Verso 9, depois desse tempo sendo alimentado por corvos, então ele é desafiado por Deus. Deus fala: agora sai daí, vai lá para Sarepta, lá vai ter uma mulher que é viúva, e você vai pedir para ela fazer comida para você. A história conta que aquela mulher tinha apenas uma porção de comida. Era a última comida que ela tinha, ela não tinha mais nada. Mas o verso 9 vai dizer assim: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então, ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Elias vai dizer para ela não ter medo. Elias vai dizer para ela: olha, você pode confiar, prepare para mim, eu vou comer e depois você e seu filho também comerão.
Era a última refeição. A verdade é que no verso 16 vai dizer: e não faltou farinha naquela casa, nem azeite. Não faltou farinha e nem azeite. O que eu aprendo com esse texto? Que Deus cuida de cada um de nós. Assim como Ele nos chama para viver no sobrenatural, Ele também nos desafia a confiar nele. Essa mulher, ela não confiou em Deus, porque ela declara que, olha, tão certo como vive o seu Deus, ela está dizendo para Elias, tão certo como vive seu Deus, eu não tenho para te dar, eu não tenho para repartir com você. Mas ela acreditou na palavra dele. E se a gente continuar a leitura, nós vamos perceber que o filho dela depois, mesmo vivendo esse milagre dia a dia, e olha o que é viver no sobrenatural, era a última farinha, era o último azeite, e o texto diz, abra aí na sua Bíblia, verso 16, para você ver se eu estou certa, se é isso mesmo, ou se não. O texto está dizendo, a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada através de Elias. Porque Deus é Deus de palavra, e Deus é Deus de cuidado. Então, para não desistir de você, confie no Senhor. Essa mulher passou a viver no sobrenatural. Todo dia ela ia lá, tinha farinha e tinha azeite. Mas chegou um dia em que tinha farinha, tinha o azeite, mas o filho morreu. O filho dela morreu. Ela já era viúva. Era só ela e o filho. E aí ela chega para o profeta. E ela fala com Deus primeiro. E ela fala, Senhor, por que o Senhor me afligiu? Por que isso aconteceu? Ela fala para ele, olha, o que eu fiz a você, homem de Deus? Eu te hospedei, eu te dei comida, e me sobreveio essa luta. E Elias vai então falar com Deus. E ele fala assim, ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva? Com quem me hospedo, matando o filho dela? E ele então chama, e ele ora, e o menino ressuscita. Está lá no verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino, o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele. Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse para Elias, olha a frase que ela vai dizer para ele. Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela creu então que realmente aquele, o seu Deus, que era o Deus de Elias, era um Deus de palavra, era um Deus de cuidado. É esse mesmo Deus que eu te convido nessa tarde, a você depositar a sua confiança. Porque a vontade de Deus é cuidar de você integralmente, corpo, alma e espírito. Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele importa com você. Ainda que você pense que você não tem valor, ainda que você ache que está esquecida, que pense que ninguém lembra de você, Ele, o Senhor, quer cuidar, amparar, direcionar e te abençoar em todas as áreas da sua vida. Em tudo, porque Ele não desiste de você e espera que você não desista de você. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa decidir viver no sobrenatural e ser cuidado por Deus. Você precisa decidir depender dEle, você precisa decidir querer ser transformada, querer ser curada. Ao longo da minha caminhada eu tenho aprendido que Deus é uma pessoa muito educada. E Ele preza pela educação. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quem entra pela janela é bandido, é salteador. O Senhor, Ele bate na porta. Apocalipse vai dizer que Ele diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar
e eu vou sentar à mesa com ele, e eu vou cuidar dele. Se você quiser ser cuidado pelo Senhor, você precisa abrir a porta da sua vida, do seu coração, da sua mente, e dizer: ei, Senhor, pode entrar, fica comigo, me direciona na minha vida financeira, na minha vida emocional, Senhor, no meu corpo, me ajude. Então eu quero que o Senhor participe comigo de todo o tempo. Ele não é invasor, porque ele não é bandido, ele não é ladrão, ele não entra para roubar, ele só pega aquilo que você entrega. Se você se entregar, ele vai cuidar de você e ele vai te mover a andar no sobrenatural. Sabe por quê? Porque Elias era homem como eu e você. Entenda homem aqui, porque eu não posso falar que Elias era mulher. Elias era um homem, e aqui o sentido é que Elias era humano, um ser humano como eu e você. Ele tinha sentimentos, ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas ele tinha um chamado para ser profeta do Senhor. E ele estava então caminhando e cumprindo o chamado que o Senhor tinha para ele. Essa viúva que a gente falou lá de Sarepta, ela já estava sem esperança. Ela estava já focada na morte. A gente viu aqui no texto que ela disse assim: nós vamos comer e vamos morrer. Ela já estava pensando no que ia acontecer. Ela não tinha mais perspectiva. Ela não sabia mais para onde se mover. Ela estava pronta, resignada, ela já aceitava o destino da morte. E aqui falando de morte física. Pode ser que hoje você chegou nessa tarde dessa maneira, ou você está aí ligadinho conosco, conectado, e você talvez esteja aí pensando isso: olha, estou sem perspectiva, sem esperança. Talvez você esteja dizendo: esse é o meu último culto, não venho mais. Porque, eu não mereço ser ouvida por Deus. Eu sou toda errada, eu faço tudo errado, eu só erro. Eu só dou bola fora. Tudo que eu faço na minha vida é errar. Eu não vou para frente em nada. Talvez seja esse seu pensamento. Talvez o seu pensamento é: minha vida é um erro total, eu nem deveria ter nascido. Eu não fui sonhada, eu não fui planejada. Eu sou um acidente. Eu aconteci. Meus pais não me queriam. Eles não sonharam comigo. Meus irmãos e amigos estão nem aí para mim, eles me rejeitam. E Deus, Deus nem sabe que eu existo. Deus nem sabe quem eu sou. Deus está nem aí para mim. Eu oro e nada acontece. A resposta não vem. Deus não me responde. Será que Ele está me ouvindo? Não, Ele não me ouve. Então, esse é o meu último culto. Eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer nada. Porque, afinal, não vale mais a pena. Talvez seja esse o seu pensamento. Mas o meu desafio para você é: levanta a cabeça, vai. Você só está aqui nessa tarde e você só está ouvindo essa palavra porque Deus se importa com você. É por isso que você chegou aqui, é por isso que você está conectado conosco. Você talvez nem pensou: vou ligar no YouTube ou no Facebook, vou ouvir essa palavra, vou ouvir essa mineirinha que fala com sotaque de baiana, vou ficar ouvindo ela. E você só está aqui ouvindo porque Deus te ama e Ele se importa com você. Você não é um acaso, você não é um acidente. Porque embora seus pais não tenham te planejado, embora seus irmãos e amigos te rejeitem, há um Deus que sonhou com você. Às vezes tem alguns poemas que a gente evita citar, mas eu vou citar só a primeira frase. Você foi desenhado por Deus. Você não foi simplesmente jogado. E pensar numa perspectiva de mulher é melhor ainda. Porque Deus, quando cria Adão, Ele pega um monte de barro. Eu tinha um professor de artes que ele dizia exatamente isso. Deus criou o homem, pegou um barro, jogou lá, está feito o homem.
Mas a Bíblia vai dizer que a mulher não. Quando ele foi criar a mulher, ele fez o homem dormir, foi lá, cortou, pegou a costela, um pedaço da costela do homem, e agora foi lá, colocou na mulher e modelou e desenhou. Quando Deus te desenhou, Ele estava inspirado. Ele te planejou, Ele sonhou com você. Como canta Ana Paula, a cor dos seus olhos, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Olha aí, olha para vocês. Fica de pé, fica de pé. Olha para vocês aí. Vê se tem uma igual. Eu queria que tivesse gêmeas aqui hoje, porque a gente ia mostrar que nem gêmeos são iguais. Gêmeos univitelinos não são iguais, são parecidos. Sabe por quê? Porque você é linda, você é perfeita, você foi desenhada por Deus. Você que está em casa, olhe as pessoas ao seu redor. Você está na rede social, olha na rede social, tem alguém igual a você? Ninguém é igual a você, porque Deus te desenhou, Deus pensou em você, Ele sonhou com você. Então levanta a cabeça, porque Ele desejou que você nascesse, e não apenas Ele sabe da sua existência, como Ele mesmo desenhou, colocou a cor dos seus olhos, o jeito do seu cabelo. Ele te ama, te amou com amor eterno. A Bíblia vai dizer que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor vai me abraçar, o Senhor vai me acolher e Ele vai me levantar e sustentar. Podem assentar, era para vocês esticarem as pernas, não ficar cansado e dizer que eu falo demais. Ele não apenas sonhou com você, desenhou você, mas Ele fez além disso. Ele foi lá e Ele soprou vida em você. Ele colocou da vida dele dentro de cada uma de nós. Gente, é lindo, é fantástico. Eu só posso amar uma pessoa que me ama dessa forma. Eu não tenho outra palavra para dizer que não seja amor. E é por isso que Ele cuida de você. E é por isso que você pode confiar nele, porque Ele colocou em você da vida dele, em cada um de nós. Certa vez eu ouvi uma ilustração falando sobre essa caminhada cristã, sobre vida com Deus, e essa palavra marcou a minha vida. Quando eu ouvi o pregador, ele dizia: então Deus soprou um pouco da vida dele em você, então cada vez que você peca, é como se você estivesse novamente matando o Senhor Jesus. Eu lembro que eu arregalei os olhos e eu falei: eu não quero pecar mais, porque eu não quero matar Jesus. Eu não quero que Ele sofra, que a ferida dele doa novamente. Então a gente precisa entender que nós somos amadas, e porque Ele nos formou, porque Ele nos criou, porque Ele se doou, Ele deu vida para que nós tivéssemos vida, nós podemos confiar e entregar a Ele nossas lutas e nossas dores. O louvor do DT vai dizer que quantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, pois em ti, Senhor, eu posso confiar. Então confia no Senhor. Viva, escolha viver no sobrenatural. E agora, escolha viver confiando no Senhor. A vida de Elias continua, e aí nós vamos lá no capítulo 18. Você está com a Bíblia aberta, hein? Você em casa também pode abrir seu smartphone, seu tablet, sua Bíblia. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 18. Vai contar a história vai contar a história dos profetas de Baal. São histórias conhecidas. Então vai contar, o povo estava envolto a uma vida de idolatria, adorando o Deus Baal.
E então Elias chega e fala: olha, junta aí todos os adoradores de Baal e vamos nos reunir no Monte Carmelo. E nós vamos ver quem é de verdade Deus, se é Baal ou se é Deus. E ele propõe ali uma disputa, e haviam 450 homens que serviam ao profeta, a Baal. Havia 450 profetas e havia Elias. Elias estava ali disposto a enfrentar. O texto vai contar a história, você lê em casa, o texto vai dizer que eles oraram, eles clamaram, eles pediram, eles se chicotearam, se bateram, se lamearam, fizeram tudo que eles puderam. Dia inteiro lá. E clamaram, e clamaram, e clamaram, e nada. Elias era um cara que eu penso que ele era assim meio sarrista, porque em dado momento o texto vai dizer que Elias dizia para eles assim: vai, ora mais, clama mais, pode ser que ele esteja dormindo. Então clama mais alto, pode ser que ele ainda não te ouviu, grita mais. Até que chega o momento em que Elias fala: bom, agora chegou minha vez. Cava ao redor. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar de Deus. O altar de Deus estava destruído. O que é restaurar o altar de Deus, querida? É colocar as coisas em seu devido lugar e Deus no lugar de Deus. É dizer: olha, Senhor, esse aqui é o seu altar, é o seu lugar. Então eu estou separando das outras coisas. Não é no mesmo altar de Baal, não é onde eles estão clamando por Baal. Esse aqui é o seu lugar. É separado, é santificado, é purificado. Então ele restaura o altar, ele prepara tudo e ele diz: pode encher de água ao redor. Vai lá, outra vez, muitas vezes. Verso 22, 18, 22, olha aí. (18, 22), o texto vai dizer que Elias ora. Ele fala: olha, Senhor, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Aí ele vai dizer: tragam agora o que era para trazer. Os novilhos, derramar água, tudo para fazer. Aí então, verso 30, Elias vai dizer: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez, façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram. A água escorria do altar, enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Para você não desistir de você, deixa Deus lutar suas guerras. Elias permitiu que Deus lutasse a guerra dele. Era ele contra 450. O que um pode fazer contra 450? Ele não
pode fazer muita coisa. Mas deixa eu dizer para você que você mais Deus é igual à maioria. Essa é a equação do Senhor. Essa é a equação de quem anda no sobrenatural. Essa é a equação de quem confia no Senhor. Deixa Ele lutar suas guerras. Repare seu altar. Busque ao Senhor. Ele vai te dar a vitória para a glória dele. Tudo o que aconteceu na vida de Elias não foi para a glória de Elias, mas para a glória de Deus. Tudo que acontece na nossa vida não é para nossa glória ou para nossa honra, mas é para a honra e glória de Deus. É para que Ele seja revelado através da nossa vida. Para que Ele seja glorificado através de nós. Para que o mundo veja que Ele é o Senhor. Como o povo aqui reconheceu verdadeiramente, esse é o Senhor. Mesmo que sua guerra seja contra uma multidão, Deus é poderoso para te fazer sair vencedora. Creia, confie, viva no sobrenatural. Deixa Deus lutar suas guerras. 1 Reis 19, falei com vocês que a gente ia andar, né? 1 Reis 19, verso 2 a 4. Lembra que eu falei que Elias era igualzinho, era humano como eu e você? Elias vivia no sobrenatural. Acho que dos profetas que mais viveu no sobrenatural na história bíblica era Elias. Elias era formidável. Onde o cara ia, acontecia algo extraordinário, algo diferente. Eram grandes milagres. No meio da seca, não falta azeite. Vai lá e continua. E aí, 400... Gente, pensa o que é isso. É essa igreja lotada... e uma pessoa aqui dizendo, vai cair fogo do céu. E essa igreja lotada e dizendo, não vai cair. Porque Baal é Deus. E só uma pessoa dizendo, não, vocês hoje vão saber quem é Deus. É isso. Dá para imaginar? Foi depois disso. Elias havia saído de viver no sobrenatural. Se vocês continuarem lendo, vão perceber que a seca vai acabar. Porque Elias, ele volta, ele encontra com Acabe, com o rei, e ele ora para que chova. E é aquela história que vocês já ouviram dele com o servo, que ele ora, e aí ele fala, vai ver, olha lá para ver se está vindo a chuva. E o servo dele olha e fala assim, não tem nada. Aí ele ora de novo, e diz para ele, olha lá. Tem uma nuvenzinha ali aparecendo do tamanho da mão de um homem. Ele fala, então corre, porque a chuva está chegando. Então corre, porque já está vindo. E o texto vai dizer que a chuva cai. Esse é Elias. Tinha acabado de viver tudo isso. Então Jezabel, a mulher de Acabe, manda um recado para ele. Fala com ele assim, ó, tô indo atrás de você para te matar. E essa palavra foi suficiente para que Elias ficasse com medo. E quando a gente fala de medo, nós lembramos sempre do versículo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas naquele momento Elias não lembrou que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele não lembrou dos milagres que Deus havia feito através da vida dele. Ele não lembrou que ele sozinho tinha vencido 450 e quem era Jezabel para enfrentá-lo. Se ele tinha vencido 450 profetas de Baal, quem era uma pessoa só? Um cara que já tinha tido a experiência de correr e alcançar uma carroça, passar na frente para falar com o rei. Ele não lembrou nada disso. O texto diz que ele foge com medo. E o verso 2 a 4 vai dizer, 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se embaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, e então orou.
Basta, Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Ele deitou ali e ele dormiu. O que é que eu aprendo com a vida de Elias? Que mesmo quando nós andamos no sobrenatural, mesmo quando nós confiamos no Senhor, mesmo quando nós permitimos que Ele lute as nossas guerras, há momentos que nós pensamos em olhar para trás, há momentos em que a depressão pode chegar, há momentos em que parece que a luta é muito maior do que podemos suportar. Elias não conseguiu lembrar dos milagres, Elias não conseguiu lembrar que Deus o sustentou, Elias não conseguiu lembrar que Deus enviou corvos para poder levar comida para ele. Quando Deus mandou ele sair de perto de Acabe, Elias não conseguiu lembrar dos feitos do Senhor. Mas sabe o maravilhoso? Que é importante a gente lembrar que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor cuidou de Elias. Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor cuida de você. Então eu quero dizer para você que está aqui, para você que está em casa nessa tarde, não seja tão severo com você. Eu sei que quando a tristeza vem, quando a angústia chega, muitas vezes você imputa uma culpa tão grande sobre você. Você diz, mas eu quero morrer. Elias também, ele era um profeta. Um cara que vivia no sobrenatural. Ele também teve desejo de morrer. Talvez algumas de vocês nunca tiveram desejo de morrer. Eu já tive desejo de morrer. Em várias situações. E já vivi uma situação de ver o milagre do Senhor e de não morrer. Então, ainda menina, o carro capotou 3 vezes comigo, meu pai e uns irmãos, quando nós voltávamos de um culto em uma das nossas congregações. E eu lembro do carro rodar uma vez e depois eu lembro de como eu saí dele. Depois eu não lembro de mais nada, eu só lembro quando ele tombou a primeira vez. E não lembro de mais nada. Numa outra vez o carro tombou também, mas eu estava dormindo no banco de trás. Naquela época eu não usava cinto, tá, gente? Então eu lembro que o carro, meu pai cochilou, o carro bateu numa pedra e tombou e não caiu num barranco. E eu me lembro que eu acordei porque caiu um monte de piqui em cima de mim, porque a gente tinha parado no cerrado para pegar piqui. Então, livramentos que Deus dá. Todos nós, em algum momento da vida, vamos estar tão entristecidos que podemos até ficar deprimidos. Mas ainda assim, o texto diz que Deus envia o anjo e chama Elias e diz, Elias, trouxe comida para você. Trouxe bebida para você. Come, bebe, se fortaleça. Sabe, comida e bebida nós podemos trazer para o nosso tempo, dizendo assim que o Senhor te dá uma palavra, o Senhor te manda um louvor, o Senhor envia alguém para conversar com você. Você conecta lá no grupo de comunhão da sua igreja, você entra lá no Instituto Conexão para ouvir, porque você não tem forças para ler, mas você pode conectar e você vai ouvir a palavra e ela vai tocar seu coração, ela é a comida, ela é a bebida que o Senhor manda. Você chega aqui num culto, você ouve uma palavra, você sentado no seu banco, você ouve um louvor e você então é renovado. O texto vai contar e vai dizer que ele come, ele bebe e logo depois ele sai e ele caminha uma grande distância, porque ele estava renovado no Senhor. Não é que ele já estava bem, porque ele vai para a caverna. Vocês continuem a leitura e vai dizer que ele vai para a caverna. Ele está deprimido, ele está com medo. E ele começa a dizer, mas Deus, e agora eu estou sozinho. E Deus então diz para ele, Elias, seu bobinho, você acha que eu ia deixar matar todos os meus profetas e que ia ficar só você, Elias? Você não me conhece não, rapaz? Presta atenção. Levanta,
Tenha coragem. Vai lá. Fica com medo de Jezabel? Já te entreguei nas mãos uma vez, não será diferente, porque eu sou o Senhor, eu estou com você, eu cuido de você, eu te protejo, eu te sustento. É a mesma coisa que o Senhor diz para você. Está vivendo um tempo de luta? Está vivendo um tempo de deserto? Está vivendo um momento de estresse na sua vida? Está difícil com o seu filho? Está difícil com o marido? Está difícil com os pais? Está difícil com o irmão? Está difícil no ministério? Preocupa não. Descansa no Senhor. Espera nele. Sabe, Ele conhece. Ele sabe tudo o que passa no seu coração. Ele conhece suas dores, Ele conhece as suas lutas. Ele só te pede uma coisa: creia e confie, como Elias o fez. Mesmo deprimido e sentindo-se um derrotado, desesperançado, Elias ainda assim confiou em Deus. E hoje eu quero te desafiar a também confiar em Deus. Confiar que Ele pode preencher os vazios da sua alma. Confiar que Ele pode dar solução para a crise que você enfrenta. Confiar que Ele tem poder para derramar cura sobre a sua dor. Confiar que Ele tem para você uma vida vitoriosa e extraordinária. Você pode nessa tarde confiar em Deus? Viva a vida que Deus te deu. Não desista, porque você é preciosa para Ele. Sabe o final de Elias? Elias nunca morreu. Ele subiu aos céus. Abre aí sua Bíblia, 2 Reis, anda um pouquinho aí, para não dizer que são as minhas palavras, como diz o pastor Sandro, para não ficar essa parte nas minhas palavras. Então, 2 Reis 2:11, diz assim: enquanto iam caminhando, Elias e Eliseu, enquanto eles iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. E nunca mais Eliseu viu Elias. Elias não morreu. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para nós é vida, e vida em abundância. É vida eterna, é vida, vida sempre. Não desista de você. Viva a vida confiando em Deus e prepare-se para a sua ação extraordinária na sua vida. Assim como Ele foi com Elias, Ele é com você. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Então não desista de você, não desista de continuar buscando, não desista de continuar orando. Ah, sua vitória não chegou, não pare de orar, não pare de lutar, porque ela vai chegar. O Senhor está mandando. Quando a gente lê o livro de Daniel, nós vamos ver descrito que quando Daniel ora, imediatamente, no mesmo momento que Daniel orou, Deus já enviou os anjos com a resposta a Daniel. Mas o texto vai dizer que no meio do caminho, o inimigo manda também os anjos dele. E os anjos estão guerreando para que a vitória não chegue na vida de Daniel. Ei, querida, sabe a sua vitória? O Senhor já despachou do céu para você. Mas há uma guerra que você não enxerga, que você não vê. Então não desista, ore, clame, continue clamando, continue lutando, continue guerreando, porque a vitória vem, porque o que Deus tem para você é vida. Vida em abundância, é vida extraordinária, assim como foi com Elias. Pode ser que em algum momento da caminhada você fique triste, você fique deprimido, mas você vai lembrar, porque Deus cuida de você, que Ele tem vida para você. Você vai lembrar, assim como Elias lembrou, que Deus tinha novas perspectivas para ele. Viva para ver Deus ser glorificado através de você, porque Ele te criou com amor eterno e te deu da sua própria vida para que você tenha uma vida abundante. Então viva no sobrenatural, confie em Deus.
Deixe Ele lutar as suas guerras. Pare de ir para frente no campo de batalha. Não é você que vai à frente. A palavra diz que o nosso general é Cristo. Ele é que guerreia as nossas guerras. Não se preocupem. Se falam mal de você, deixa falar. Porque quem te justifica é Deus, não é você. Se eu posso me preocupar com gente falando mal de mim, eu nunca estaria aqui, nem nessa igreja. Porque o que já levantou de gente aqui nessa igreja para falar mal de mim. Mas eu tenho uma música que eu gosto. Que, sei lá, acho que Deus usou ela para ministrar no meu coração, para não entrar essas coisas no meu coração. Se vocês querem saber, teve gente que falou mal de mim, trabalhava junto comigo no ministério, falou mal de mim, saiu do ministério, eu continuei. Um dia voltou, me pediu para voltar. Eu falei, pode voltar. Falou mal de mim de novo. Mas aí tem uma música que fala que quem fala mal de mim são os filhos de Caim. Sabe por quê? Porque ele vê o outro ofertar, ele vê o outro se doar, e ele não quer entregar o que o outro entrega, ele não quer doar o que o outro doa. Ele tem inveja, e a inveja mata, a inveja destrói, corrói, mói e dói. É a frase que tem na música, porque essa é a verdade. A inveja matou, roubou, destruiu. Matou Caim, mas para Caim, querido, morrer foi lucro. Ele foi morar com o Senhor. Agora, para Abel, ele foi morar com o Senhor. Agora, para Caim ficou vivendo na terra uma vida destruída. Então não se preocupem. Tem um Deus que cuida de você. Quando a gente lê a história de Elias, chega um momento que Acabe fala com ele assim: você é o culpado dessas coisas que estão acontecendo. Também falaram mal de Elias. Aliás, falaram mal de Jesus. Então não se preocupe. Há um justificador, há um Senhor que Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o quanto você precisa. E Ele diz sempre para você: olha, eu cuido de você. Porque o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em mente humana nenhuma. Porque o que eu tenho para a sua vida, ela é extraordinária, porque eu soprei vida em você. E quando eu soprei vida em você, eu também criei um propósito para você cumprir. Um propósito abundante, um propósito de vitória, um propósito de bênção e não de maldição. É isso que o Senhor tem para a sua vida, querida. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu quero desafiar você aí onde você está, você aí na nossa rede social, você aqui na nave da igreja, você que está aí na rede social, pode vir nos visitar em um dos nossos encontros presenciais. Nós queremos ter contato com você, queremos ver você. Você pode interagir aí, que a Carla dá um jeito, ela é multifunção, gente, ela é incrível. E aí você pode interagir, pode colocar seu pedido de oração, sua necessidade. Se você quiser que a gente entre em contato com você, a gente vai fazer. A gente vai mandar um WhatsApp para você, nós vamos contatar você, vamos orar com você, ainda que de forma remota. Mas você vai ser encorajado, sabe? Porque você é precioso. Você não é um acaso. E Deus cuida de você. Deus cuida de vocês. Nessa tarde eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Os meninos vão louvar. Faça desse louvor a sua oração. E no final eu quero orar por vocês. Quando todos os
os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Ele diz pra você nessa tarde: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu.
vida. Permita que Ele seja Senhor, não apenas de uma parte do seu viver, mas de todo o seu viver. Então você vai viver no sobrenatural. Então você vai sentir o cuidado do Senhor em cada detalhe da sua vida. Porque não importa onde você esteja, se você estiver no deserto, lá Ele vai estar com você. Se você estiver no meio do oceano e sentindo que está naufragando, Ele vai estender a mão e Ele vai te erguer e te fazer caminhar por cima das circunstâncias, porque esse é o Senhor. Esse é o Senhor que está aqui. Esse é o Senhor que eu te apresento para você dizer: eu quero, eu aceito. É com esse Deus que eu te convido a caminhar. O Deus de Elias, o Deus que não deixou Elias morrer, mas que o elevou aos céus sem que ele conhecesse a morte. É esse Deus que eu te convido nessa tarde a conhecer. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que não desampara, um Deus que não te humilha, um Deus que não vira as costas para você, mas um Deus que te honra e que te leva a viver uma vida de abundância, uma vida que você nunca sonhou, que você nunca pensou. Um Deus que sabe que você passou naquela loja, que você olhou aquele sapato, mas que Ele sabe que você não pode comprá-lo. Um Deus que sabe que você passou naquela casa, que você queria muito aquela casa, mas que você não pode comprá-la. Um Deus que sabe que você só tem a farinha para aquele dia, a comida daquele dia, a sua última refeição. Esse é o Deus que eu te convido nessa tarde a te entregar, a se doar, sem reservas, sem reservas. Pare de colocar reservas para o Senhor. Pare de estabelecer limites para a ação de Deus na sua vida. Permita que Ele seja Senhor sobre você. Permita que Ele te ajude a não desistir de você, a não desistir de você como pessoa, a não desistir de você como alguém que é chamado para o ministério, a não desistir de você como esposa, a não desistir de você como mãe, a não desistir de você como filha, a não desistir de você em nenhuma área da sua vida. Olha, Deus não desiste de você. E nessa tarde eu convido você a fazer a oração, essa oração comigo, e a dizer: Senhor, eu não vou desistir de mim. Eu vou crer que grandes coisas o Senhor tem para minha vida. Você quer fazer essa oração comigo? Aleluia, Senhor Jesus. Nessa tarde nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti. E por causa disso, nessa tarde, eu me entrego ao Senhor. Eu te chamo para entrar na minha vida, em cada área dela. Na minha vida sentimental, na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Deus, eu não vou desistir de viver para cumprir cada sonho que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu quero viver, não para viver os meus sonhos, mas para viver os seus sonhos, porque os seus sonhos são maiores que os meus. O seu propósito, Deus, para a minha vida é muito melhor do que aquilo que eu sonhei para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe
comer.